Olá, tudo bem? Vamos agora ver como é que você chega num CLP, olha para a cara dele e consegue entender como é que essas conexões serão feitas. Eu vou colocar aqui nessa imagem que você está vendo atrás de mim, um CLP, aonde ele tem ali como a forma de imagem que você está vendo é justamente o que o manual te mostraria, ou seja, como é que você tem numerado esses parafusos. Vamos olhar com um pouco mais de atenção. Eu tenho aqui as minhas saídas, eu vou primeiro descartar essas que vocês estão vendo como alimentação, são bornes para alimentar o CLP, e eu tenho nesse caso, desse modelo de CLP também, alguns parafusos com saídas analógicas que não vão ser abordados ainda, tá certo? Mas vamos observar uma coisa. Repare aqui, olha, que as saídas são divididas em grupos. Por que grupos? Porque é o seguinte, conforme as cargas que você tenha para ligar, é interessante você dividir essas cargas na hora do acionamento. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, repara que aqui em vermelho, na imagem que você está vendo o grupo 1, que a gente chama. Ele tem aqui um parafuso chamado DC, VAC e a saída 0. Ou seja, esse parafuso é dessa saída aqui, então é um comum dele, né? Repare que agora eu tenho o grupo 2, onde eu tenho uma outra saída com o seu comum, né? Aqui uma outra saída, o grupo 3, a saída 2, aonde vocês estão vendo em vermelho aí que é o grupo 3, né? A gente vai dizer que é a saída 2, mesmo porque aqui vocês observam que está escrito Alt 2, né? E aqui é o comum dele. E eu tenho aqui a saída 3, que seria o grupo 4, né? Vocês estão vendo aqui atrás, o grupo 4. Tenho também a saída 4 aqui, que é o quinto grupo de saídas. Agora esse daqui já perceba que tem uma variação. Eu tenho um comum e aqui eu tenho duas saídas para esse único comum. Tá vendo? Então naqueles anteriores aqui, que nem por exemplo nesse, eu tenho um comum para uma saída. Nesse não, eu já começo a ter uma saída para um comum para duas saídas. E aqui eu tenho o grupo 6, que também tem um comum, que é esse aqui em cima, com a saída 6 e 7. E eu tenho agora aqui, por exemplo, um outro grupo, onde eu tenho um conjunto maior de saídas com um único comum, aqui que você está vendo. Então, repare na imagem aqui, aonde eu estou circundando com o mouse, é o comum dessas 4 saídas aqui, ou seja, esse comum aqui, VACDC6, ele vai servir as saídas 8, 9, 10 e 11, ok? Agora, cada uma dessas saídas, repare aqui onde eu estou circundando, tem o seu comum, tem o seu comum. Mas isso daqui significa o que exatamente? Alguns CLPs possuem as primeiras duas saídas, umas saídas a transistor, que a gente vai conhecer daqui a pouco, e o restante das saídas a relé. Ou então, todas as saídas são a relés, e aí, como eu disse, a gente pode dividir essas cargas. Agora, conselho de amigo. Na hora que você estiver fazendo um projeto, tome certos cuidados, né? Que nem eu estou colocando aqui, repare aí. Primeiro, procure concentrar cargas de mesma capacidade em cada grupo. Por quê? Porque geralmente a gente costuma proteger as saídas com um fusível. Agora, imagine você ter ali uma carga que puxe 1 ampere, a outra puxa 1 ampere, a outra puxa 1 ampere, e eu coloco uma lâmpada junto que puxa 100 miliamperes, 0,1 ampere. Se eu colocar o fusível para proteger aquelas cargas, ele vai ficar muito grande para essa carga que consome só um pouquinho. Tá ok? Outra coisa que a gente aconselha é o seguinte, coloque cargas de menor consumo em grupos com mais pontos. Então, por exemplo, eu costumo fazer assim. Quando eu tenho que ligar lâmpadas que têm baixo consumo, eu uso aquele grupo que tem várias saídas no mesmo comum. Tá lembrado? Aquele grupo onde eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, 4 saídas. Tá? Coloque cargas de maior consumo em grupos menores. Porque, veja só, cada saída dessa é bom você proteger com fusível, né? Com fusível. E quando você tem aqui uma carga de maior consumo, deixa ela naquelas saídas que tem um comum só para aquela saída. Então aí você pode pôr um fusível que vai garantir que se alguma coisa acontecer com a carga, ele vai queimar o fusível. Cuidado, não deixe o CLP ser o fusível do fusível. O que significa isso?
Cuidado para você não deixar uma carga que consuma muita corrente numa saída que possa não aguentar. E aí a pessoa coloca um fusível superdimensionado, vai acontecer o quê? A saída vai queimar para dizer, olha, o fusível não funcionou. Cuidado com isso, tá certo? Agora, o que acontece então? A gente vai ficando por aqui e na próxima aula eu vou mostrar para você o primeiro tipo de saída que os fabricantes podem fornecer para você, tá ok? Te vejo lá!